mas eu não poderia deixar de estar com os irmãos aqui nesta manhã para continuar uma reflexão que começamos no dia da abertura da campanha de missões mundiais. E é uma responsabilidade que eu não gostaria de passar para outra pessoa, pois sinto que deve continuar comigo. Eu não terminei naquele dia, mas trago para hoje o encerramento desta mensagem, como encerramento também da campanha de missões mundiais 2018, não é? O irmão Ciron passou por mim e disse que eu estava parecendo um sacerdote judeu, né? De quipá. Não estou de quipá, quipá é aqui, ó. Isso aqui foi o curativo que Luzeni tem feito em mim a cada dia, para que eu possa me sentir melhor na presença do Senhor também. Amados, nós temos estudado o livro de Jonas, os irmãos lembram? E eu gostaria que os irmãos abrissem em Jonas 3, de 1 a 4. Nós vamos ler todos os versículos até o término deste livro. Antes de ler esse texto, irmã, eu gostaria que nós voltássemos para lembrar um pouco do primeiro dia, quando nós pregamos aqui, já faz um espaço de tempo, era para eu encerrar domingo passado. Por favor, tem como voltar, irmã? Pronto. Jonas recebe o chamado. Essa foi a primeira imagem que nós trabalhamos, a primeira cena que nós trabalhamos aqui. Depois, irmã, segunda, Deus envia uma fortíssima tempestade contra o barco onde Jonas está. Deus envia um grande peixe para engolir Jonas. Quarto, Deus ouve o clamor de Jonas. Quinto, o povo de Nínive se arrepende. E a partir daí que nós vamos recomeçar a nossa mensagem. Espero que os irmãos estejam lembrando do início da mensagem. A palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Essa era a mensagem que Deus tinha para Nínive. Por favor, irmã. Nesse instante, Deus de Jonas tinha dito, nesse instante, o Deus que Jonas tinha dito dentro do peixe: a salvação vem do Senhor. Era a mensagem que ele devia dizer aos ninivitas. Por mais ímpia e pecadora que fosse, Deus se preocupava com ela. Amado, por mais ímpio e pecador que seja qualquer povo em qualquer lugar, Deus se preocupa com este povo onde quer que ele esteja. É necessário que a gente entenda isso, e desde que essa mensagem saia de nós, possa alcançar, irmã Melina, esse povo que precisa da mensagem do Senhor Jesus, mensagem de salvação e também mensagem de castigo. A mensagem de esperança, mas também de castigo, caso não houvesse arrependimento, ou caso não haja arrependimento. A nossa mensagem é tanto de graça quanto de castigo a todos os homens. Nós devemos pregar essa mensagem de graça e de castigo. Nós temos o hélito que anunciar Jesus aos povos e às pessoas, para que elas possam entender o plano de Deus para a vida delas. Ninguém está fora do raio do interesse de Deus. Ninguém. Eu não posso privar alguém de ouvir a mensagem do Senhor se eu a tenho comigo.
Eu não posso deixar de falar para ninguém que Jesus a ama, que Jesus quer ela perto dele e que Jesus tem plano para ele e para ela. Amados, isso é necessário. Isso é necessário. A mensagem de esperança e também de castigo. Somos motivados pela graça salvadora do Senhor. Antes de começar esse sermão de hoje, eu ia começar com a pergunta: o que é que nos motiva a fazer missões? E a resposta aqui: somos motivados pela graça salvadora do Senhor. Vamos para uma outra cena da história de Jonas. Uma outra, pronto, volta aí, irmã, por favor, volte para... Qual é a nossa motivação para realizar a tarefa missionária? Tem uma interrogação, e a resposta é: nós somos motivados pela graça salvadora que nos alcançou. Sexta cena, por favor, irmã. O povo muda de atitude. Se converter, irmãos, não é apenas levantar a mão, entender uma mensagem, se preparar, ser batizado e continuar vivendo da mesma forma. Não é isso. Se converter, a palavra conversão mostra: você vai no caminho, você entende que Jesus é Salvador e Senhor, você volta àquele caminho e muda as atitudes que você tinha antes. Você não pode continuar como crente tendo as mesmas atitudes que você tinha quanto ímpio ou ímpia. Você não pode continuar tendo as mesmas atitudes que você tinha quanto pessoa ímpia. Por favor, o texto. Diz assim a palavra de Deus: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação a Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres: não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixe os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista que eles fizeram, e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Esta é a sexta cena. Os ninivitas atendem a palavra de Jonas e se arrependem. Lucas, eles ouvem a palavra de Jonas, ficam temerosos e se arrependem, e esse arrependimento levou a mudança de vida. O rei orgulhoso e tirano troca o manto real por pó e cinza, e ordena a todos os cidadãos que sigam o seu exemplo, irmã Rita, que sigam o seu exemplo. Interessante, quando a gente percebe, esse rei deveria ser muito tirano e muito ruim, porque a população seguiu o exemplo do rei, e infelizmente era marcado por tirania e maldade. Próximo, irmã. O que os reis de Israel se recusaram a fazer. Olhe, preste bem atenção, todo mundo que está aqui. O que os reis de Israel se recusaram a fazer, os pagãos, gentios, fizeram? Fizeram. Eles ouviram, eles creram. O cruel rei de Nínive
é um exemplo de como deveria ser os reis desobedientes de Judá. O rei cruel, mau de Nínive mostra como os reis desobedientes deveriam ser os reis de Judá e de Israel. Amados, o rei começou e todo o povo seguiu. Acabaram a obra demoníaca naquele país, naquela nação. Os mecanismos aterrorizantes de injustiça política são reprimidos naquela hora. Houve uma profunda penitência, irmão Jonathan. Eles abandonaram os ídolos que eles há muito tempo, irmão Elias, adoravam, e passaram agora a servir a Deus, Senhor de cada nação e de todas as nações, de todo o mundo. Deus é Senhor de todo o mundo. Apenas grande parte e a maior parte das nações ainda não entenderam a palavra do Senhor. Irmãos amados, o mundo não cristão é um campo potencialmente produtivo por uma única razão: eles não sabem que só o Senhor é Deus. Porque eles agem dessa forma, porque eles fazem isso, porque tanta violência, assassinato, porque o homem bate na cara da mulher, a mulher na cara do homem, porque o filho mata o pai mata o filho, porque tantas coisas acontecem. Sabe por quê, irmãos? Eles não entenderam que só o Senhor é Deus. Eles não entenderam que só o Senhor é Deus. Eles precisam entender. No vídeo que nós vimos, que passou aqui, não passa o rosto do Caleb, né? Não sei se os irmãos notaram, passa só uma sombra e, como é que é o nome daquilo que coloca na cabeça, um manto na cabeça dele, porque no país que ele vive é proibido pregar o Evangelho, e se passa o rosto dele ali, qualquer pessoa pode pegar e levar e entregar ele ao presidente do seu país ou ao rei do seu país. Por isso que não aparece o rosto dele, mas aparece o exemplo dele pedindo à igreja que possa abençoar as pessoas com a palavra de Deus. O mundo, irmãos, pode colocar, irmã, voltar. O mundo não cristão é o mundo produtivo. É o mundo onde as pessoas estão lá fora querendo aceitar Jesus como Senhor da sua vida e poder estar conosco aqui louvando ao Senhor. Falta o quê? Falta a ação da igreja em ir atrás dessas pessoas, em pregar o Evangelho a essas pessoas, em falar de Jesus para essas pessoas. Eu e você, falta a nós essa coragem de fazer isso. Falta a nós essa coragem de fazer isso. Falta a nós essa coragem de fazer isso. Irmãos, capítulo 3, verso 10. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. A ação deles levou à desistência de Deus de castigá-los. Amados, ao contemplar o arrependimento e a mudança de atitude deles, Deus volta atrás e não destrói a cidade de Nínive. Não destrói a cidade de Nínive. Ainda hoje, o desejo de Deus para com cidades como Moscou, Pequim, Londres e tantas outras não é menos graciosa e cheia de misericórdia do que foi para com a cidade de Nínive. E porque muitas vezes a gente
fica tão apegado ao sertão de Pernambuco, ao agreste de Pernambuco. Tudo bem, temos muitas necessidades, é verdade, irmãos, temos necessidades demais, mas lá em Nairobi, lá em Pequim, lá em Londres, em Nova York, em Moscou, também tem muitas necessidades. E muitas vezes nós não abrimos a mente, irmão Zezinho, para entendermos essa realidade. Amados, o grande reformador Martinho Lutero, ele pregava muito sobre o livro de Jonas, e ele dizia assim: a mão esquerda da ira de Deus foi substituída pela mão direita da bênção e da liberdade do Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? É necessário entendamos, vamos ler essa frase juntos, pensando no que Lutero diz. Vamos todos? A mão esquerda da ira de Deus foi substituída pela mão direita da bênção e da liberdade. Amém, irmãos? Foi isso que aconteceu no livro de Gênesis. Vamos agora para a sétima cena, irmãos, que diz a sétima: Jonas se ira com Deus. Jonas se ira com Deus. Vamos ver o que diz o texto bíblico. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava em casa? Foi por isso que me apressei e fugi para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tire a minha vida, eu imploro, porque para mim melhor é morrer do que viver. E o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Você tem alguma razão para esta fúria? Deus disse para Jonas. Por favor, irmã, aqui fica bem claro que o maior obstáculo a ser transposto não eram os marinheiros, nem o peixe, nem o rei e nem o povo de Nínive, mas era o próprio Jonas. Muitas vezes a gente imagina: não, o povo lá é muito ruim, isso acontece, não dá certo enviar oferta para lá, eu não vou fazer isso. Mas muitas vezes a culpa está na gente, a culpa está em mim, a culpa está em Miriam, a culpa está em Monteiro, a culpa está em Ritinha, a culpa muitas vezes está em nós. Nós temos uma visão muito pequena de mundo, muito pequena. Percebemos então que o maior obstáculo para a obra ser realizada em Nínive não foram os marinheiros, nem o peixe, nem o rei e nem o povo de Nínive. Não foi, mas era o próprio Jonas. Ele era o maior obstáculo. Da mesma forma, a grande dificuldade em se fazer missões na igreja local vem de uma visão estreita, míope da própria igreja. Vem da visão míope, estreita da própria igreja, minha e sua, nossa, em fazer missões. Aqui no capítulo 4, que nós começamos a ler, fala de Jonas que já havia ficado ali 40 dias naquela cidade. E o amoroso Deus não tinha castigado a cidade como ele, Jonas, afirmou, porque Deus não agiu com castigo, Deus agiu com amor.
As pessoas precisam ouvir isso. Deus promete castigo, mas se essas pessoas se converterem, mudarem de vida, Deus oferece o quê? Deus oferece o quê, Zé Lopes? Amor, misericórdia para a vida dessas pessoas, e não castigo. A cidade ainda havia se mantido, ou se mantém, pela misericórdia de Deus e pela sua graça. Não há nenhuma cidade no mundo inteiro, eu li aquelas, nem outras, que não esteja ainda mantida de pé, se não fosse pela misericórdia e a graça de Deus. Entendamos essa verdade. Os irmãos aqui têm vários países, e esses países têm muitas cidades grandes e pequenas, todas elas são mantidas pela misericórdia e pela graça de Deus. Por favor, irmã. Esse era o pecado de Jonas, o pecado do missionário cujo coração não está na missão. O coração de Jonas não estava naquela missão, pelo contrário, quando a paixão não lhe dominar mais, ou seja, quando ele não é voltado, apaixonado pelo ministério ali de Nínive. Mantenha esse texto aqui, irmã Rebeca, Patrícia. Alguns irmãos não sabem porque eu convidei o pastor Ney para pregar no dia da minha posse aqui. Eu até disse que não era por ele ser presidente da convenção, pastor da Guerra da Capunga na época, não era por isso. Houve um congresso lá no sertão, com Jubape. Ele ia ser o pregador. Já fazia uns 4 ou 5 anos que eu não ia, sempre Luzenia com os jovens. Nesse eu resolvi, não para apenas ouvi-lo, mas para conversar com ele e tirar uma dúvida no meu coração. E eu fui conversar com ele uma tarde, e eu entrei no quarto onde ele estava e comecei a conversar com ele. Aí eu disse: pastor Ney, eu estou numa dúvida muito grande. Eu recebi um convite da igreja lá em Caruaru, mas eu amo os irmãos da igreja batista em Petrolina, da primeira igreja batista em Petrolina. Aí ele me fez, irmão Renato, uma pergunta, e a pergunta foi essa: você ama os irmãos em Petrolina, ou a missão que você tem em Petrolina? Aí caiu a ficha. Eu amava e amo e amarei os irmãos em Petrolina grandemente, mas não mais amo a missão que eu tinha de fazer em Petrolina. E eu, quando falei daqui, eu falei que vocês necessitavam de um pastor que viesse para trabalhar com vocês. Foi isso que vocês me deixaram transparecer naquele período que eu vim aqui. E eu disse isso para ele, e naquele momento então eu tomei uma decisão: eu vou largar a Petrolina com todas as vantagens econômicas, financeiras, o que imaginar lá, e vou para Caruaru, porque Deus me fez um missionário. Deus me fez um missionário, e aqui eu estou por isso, porque minha paixão não estava mais lá. Era como se eu tivesse tudo feito já e nada mais precisasse acrescentar. Hoje meu coração está aqui em Caruaru. Eu amo essa cidade, eu amo essa igreja, mesmo com dificuldades que ela tem, mas eu amo essa igreja, e para a glória de Deus aqui continuarei. Jonas, que implorava pela misericórdia de Deus, quando estava dentro da barriga do peixe, agora está irado com Deus, pois o Senhor demonstrou misericórdia para com aquela nação. Faz sentido, irmãos? Alguém implora: Senhor, me tira daqui, eu estou no sufoco, me tira da morte, me tira da sepultura, por misericórdia. Deus o tira dali. Aí Deus não destrói a cidade de Nínive, ele fica irado com Deus. Foi a misericórdia de Deus, da mesma forma com a misericórdia que tinha atingido a vida de Jonas. Amados, a ira de Jonas era infundada, Júnior, era infundada.
4:4, o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Ele pergunta porque não existia nenhuma razão para que Jonas estivesse tão furioso com Deus. Por que Jonas estava irado? Pela única razão de Deus tratar o povo da aliança, que Deus tinha feito uma aliança, da mesma forma com o povo que Deus não tinha feito aliança. Esse era o motivo. E eu posso dizer que era um motivo muito mesquinho de Jonas, por não ficar alegre com Deus, que não destrói uma cidade de 120 mil pessoas. Amados, por favor, irmã, ele não entendia até este momento que a eleição de Israel não era um privilégio para Israel, não privilegia Israel, mas responsabiliza. Quando o Senhor chama Abraão lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, diz o que para ele? Sê tu uma bênção para todas as famílias da terra. Não foi isso que Deus disse? Foi ou não foi, irmãos? Foi isso que você tem que ser uma bênção para todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Mas ele não entendeu, eles não entenderam que quando Deus elege, mas essa eleição é mais responsabiliza do que privilegia. Se nós somos eleitos por Deus em Cristo Jesus, amém por isso. Mas devemos entender que essa eleição de Deus nos elege. Eu fui eleito, você foi eleito, todos nós individualmente aqui, boa parte da igreja que está aqui, foi eleita para o quê? Para poder falar de Jesus para outras pessoas. Nós fomos eleitos, salvos, irmã Rita, pelo Senhor, para sermos bênçãos para os nossos vizinhos, primos, irmãos, familiares, amigos, pessoas distantes que nós nem conhecemos. Nós somos eleitos para isso. Acorda, irmãos. Acorda, irmãos. Nós fomos eleitos para isso. Nós somos salvos pela graça, para demonstrar o favor de Deus pelo mundo. Pelo mundo. Oitava cena. Uma ira sem justificativa. Vamos ler o texto 4, de 5 a 11. Diz assim: Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra, esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria para Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa de uma planta? Respondeu ele: sim, tenho, estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha plantado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e na outra morreu. Aí vem a palavra do Senhor tão maravilhosa: contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade?
Não deveria eu, Lucas, ter pena dessa grande cidade? Jonas ficou enfurecido com Deus porque nasceu uma planta e no outro dia morreu. Ele não fez nada com aquela planta para que ela pudesse crescer, não podou, não fez nada. Mas ela morreu. Ela morreu. Amados, por favor, Deus continua se esforçando para ensinar lições a Jonas. Talvez nessa manhã Deus continue se esforçando para ensinar lições a você ou a mim. Ele não entendeu que a tempestade, os marinheiros, o peixe, a conversão de Nínive fazia parte do grande plano de Deus para com todos os povos. Deus tem um plano, irmãos. Não foi apenas para Israel, não é apenas para esse grupo pequeno aqui da congregação, mas Deus tem um plano para o mundo. Deus tem plano para o mundo, e nós somos responsáveis por esse plano que Deus tem para o mundo. Jonas se queixa por uma árvore que ele não fez nada para que ela vivesse, e ele chega a afirmar: tira a minha vida, morrer é melhor que viver. Morrer é melhor que viver. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, em alto e bom som, com todas as letras garrafais. O Deus de Jerusalém também é o de Nínive, ou não? O Deus de Jerusalém também é o Deus de Nínive. O Deus de Caruaru é o mesmo Deus de Nairobi. Ao contrário do que Jonas pensava, ele, Deus, não tem nenhum preconceito por nenhum homem, quer seja cristão ou não, quer seja gentil ou não. Deus não tem preconceito com estas pessoas, não tem preconceitos. Amado, o livro de Jonas termina com uma pergunta. Nínive foi alcançada pela misericórdia de Deus, mas Jonas, o que aconteceu com Jonas, irmão Dani? O que aconteceu com Jonas? O que aconteceu com Jonas, irmão Cordeiro? Será que ele mudou de pensamento? Será que ele mudou de ideia? O livro não mostra. O livro não mostra. Mas a pergunta agora é para Israel e para a igreja: estamos abertos a fazer missões mundiais? Ou estamos fechados para fazer missões mundiais? A igreja deseja fazer missões ainda? Ou entende que Deus só é ouvido quem estiver aqui nesse templo, circunscrito a este templo? Será que Deus só fala aqui, irmãos, ou em outros templos evangélicos ou cristãos? Será, irmã Rita? Será, Cláudia? Claro que não. Claro que não. Irmãos, eu vou contar uma história de outra pessoa que começa com a letra J. Ao contrário de Jonas, esse começa com a letra J, o nome dele é Jesus. Ele amava os samaritanos, os pecadores, aqueles que se sentiam pecadores. Ele amava essas pessoas. E tem um outro que começa com a letra J também, chamado João, e ele escreveu uma das mais belas frases
irmã Lúcia Lopes, para a igreja hoje repensar a sua missão enquanto igreja? Por favor. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Como Deus enviou Jesus? Como Deus enviou Jesus? Enviou com humildade, com simplicidade. Enviou para viver no meio das pessoas pobres, para dar muitas vezes razão a pessoas que estavam tão distantes de Deus, como aquela mulher que foi pega em adultério. E ele disse: vai, mas não peque mais. Como aquele cego de nascença que Jesus curou. Irmãos, nós somos o quê, irmãos? Somos cristãos ou judeus? Nós somos cristãos ou judeus? Pensamos num Deus circunscrito à nossa nação, pequeno demais. Ou nós queremos de um Senhor que é Senhor de todos os povos da terra, de todas as nações, e que tem desejo de alcançar todos os povos? Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Nós temos cumprido essa missão que Jesus nos deu, ou nós temos nos retraído a essa missão que Deus nos deu.